Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre o muito adiado e aguardado Morbius, filme dirigido por Daniel Espinosa, que antes havia comandado Protegendo o Inimigo, Crimes Ocultos e Vida, e protagonizado por Jared Leto como o popular vampiro das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. Aqui, nós somos apresentados ao médico Michael Morbius, que em um daqueles diálogos bastante expositivos precisa dizer em alto e bom som, como se reafirmasse isso, para todos ouvirem que ele é médico. Michael tem uma doença sanguínea que acaba por abreviar ou prometer abreviar a sua vida, dificultar o seu movimento, dificultar a capacidade de se relacionar com o mundo, enquanto torna bastante obcecado em procurar a cura para a sua doença hematológica através de uma espécie de simbiose entre sangue de vampiro, morcego vampiro, tá? E sangue humano. Naturalmente, como o cinema já nos ensinou, ele vai ter êxito, porém não da forma como ele esperava, transformando-se praticamente em um vampiro. Não o vampiro dos filmes do Drácula nem Nosferatu, mas um vampiro que ainda assim precisa consumir sangue para continuar mantendo essa substância de vida, essa nova vida que ele acabou de adquirir. Muito embora violento, ainda assim Michael Morbius tenta controlar-se, o que não pode ser afirmado de seu melhor amigo Milo, que tem também uma doença muito parecida com a sua, porém, exposto a essa mesma substância, acaba desenvolvendo um prazer maior pelo sangue, sem qualquer traço moral que o impeça de sair à noite matando as pessoas bebendo seu sangue. O filme, ele entra dentro desse aranhaverso da Sony, ou que a Sony tem tentado montar com Venom, agora com Morbius, futuramente com Kraven o Caçador, enquanto ele apresenta um novo personagem ao público que ainda não havia debutado nos cinemas. Mas, apesar de o filme ser violento dentro da lógica de um vampiro, ou seja, trazer cenas violentas, trazer cenas que provavelmente nós não veríamos nos filmes da Marvel Studios, ainda assim é um filme muito decepcionante. O roteiro poderia ter sido muito bem escrito por um algoritmo, já que ele parece ter as mesmas batidas que nós já vimos em inúmeras histórias parecidas. Vamos começar em algumas. Você tem o cientista maluco, incrivelmente talentoso, mas obcecado de tal forma em encontrar a cura para uma doença que é incapaz de perceber quando essa obsessão ultrapassa o nível da racionalidade. Nós temos a médica que o assiste, que da mesma maneira é incapaz de frear as ambições desse médico. Nós temos o Caim da história, o irmão desse médico, ou pelo menos criado como se fosse o irmão, que já tem uma moral totalmente turva em relação a isso, embora enfrente aqueles mesmos problemas que Morbius enfrenta. Nós temos também uma figura paterna que tenta manter todos eles unidos. E, obviamente, vai acabar em algum momento da narrativa sendo um objeto de uma disputa entre esses dois irmãos, culminando talvez em uma das cenas mais tolas desse filme, que envolve o encontro dele com Morbius no terceiro ato da narrativa. O filme também vai pegar aquele velho mote dos filmes de super-heróis, agora adaptado para o filme deste anti-herói, que é o vilão tentar propor uma aliança para o mocinho, sendo que Morbius não tem nada de mocinho, né? E nós vamos ter um desenvolvimento bastante convencional de uma história em que o personagem tenta buscar uma cura para a sua condição, para essa recém-adquirida condição de vampirismo, e acaba tendo que enfrentar um adversário que tem os mesmos poderes. Só que esses poderes nunca ficam muito claros. Ele tem super velocidade, tem super força, ele tem uma tal de ecolocalização, que é uma espécie de sonar dos vampiros que permite que eles escutem, ou melhor, permite que eles enxerguem o ambiente através da audição, e cria até um efeito que me deu um enorme incômodo de assistir, que envolve as orelhas dos personagens, mas você vai entender enquanto assistir ao filme. E para retratar esses superpoderes deles, a equipe de efeitos visuais cria uma espécie de borrões visuais. Então, sempre que o Morbius vai se movimentar, ele vai deixando alguns borrões atrás. Ele se movimenta muito rápido, como se ele deixasse tinta do seu corpo
abandonada para trás, não apenas assim, mas também quando utiliza a ecolocalização e outros aspectos. E é incrivelmente banal essa tentativa de criar um efeito dessa ação que vai ainda acrescentar negativamente a narrativa quando você vai ter a inevitável luta final entre os dois personagens, que vai alternar entre câmera lenta com câmera muito acelerada, vai tornar tudo muito confuso, vai tornar tudo muito impossível de você perceber o que está acontecendo e, portanto, impossível também de você curtir a ação que está sendo desenvolvida. O Jared Leto, ele até não sai dos conformes. Ele anda na linha de um autocontrole que é muito admirável por parte do ator, já que ele se mantém muito firme dentro dessa percepção do Michael Morbius, diferente de outros papéis mais extravagantes do ator. Matt Smith, que é o seu antagonista, e aqui você tem uma brincadeira com a participação dele na série The Crown, ele já eleva um pouco o nível, ele fica um pouquinho mais surtado na sua atuação, nada demais, nada que comprometa também, porque o problema do filme não está em seus atores. Você tem o Jared Harris, por exemplo, interpretando o personagem que poderia viver de olhos fechados. Você tem uma composição que funcionaria, talvez, com um roteiro melhor ou com uma direção mais inspirada do Daniel Espinosa. Ele tem uma ambição maior, ele só não consegue botar no papel essa ambição, talvez porque, com os sucessivos adiamentos do filme, ele acabou sendo um pouco despersonalizado. Vocês lembram nos trailers, quando você via Morbius correndo contra o muro e as imagens do Homem-Aranha atrás dele? Em razão dos eventos passados em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, provavelmente eles tiveram que repensar toda a narrativa do filme e tiveram que excluir algumas passagens do filme que fariam menção, alusão ao super-herói. O filme é curto, porém, ele tem um pouco mais de 90 minutos, então ele não estende os seus problemas além deste tempo. Ele até traz o Jared Leto em uma atuação mais contida, tenta criar uma identidade visual, que é algo que a Marvel esforça-se nunca a fazer, é trazer uma identidade visual para esse personagem mais escura, mais sombria, utilizando-se tons mais neon, de um roxo mais neon misturado com vermelho. Tentar criar uma concepção visual interessante, fazer alusões ao cinema vampírico clássico com Drácula e Nosferatu. Você tem, por exemplo, a famosa Irish Shot, que é aquele plano que começa com um círculozinho enquadrando no lugar até que ele se expande. Você tem também a própria passagem do Drácula dentro de um navio é refeita dentro de Morbius. Você tem inspiração até mesmo em Batman Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que aqui não é bem inspiração, é mais uma referência bem descarada, do tipo copia, mas não faz igual. Morbius é o filme que muitos esperavam para ver. Talvez até aqueles mais fanáticos da Marvel Studios estejam curiosos para ver como foi que a Sony trouxe dos quadrinhos ao cinema o personagem, o inimigo do Homem-Aranha, mas eu não gostei muito, não. Para o filme eu daria 2 estrelas em 5. Se você gostou desta crítica, não deixe de curtir abaixo. Comente o que você achou do filme, suas expectativas, sua ansiedade. Inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação e compartilhe com os amigos que todos os dias eu trago dicas e críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!